Você desperta lentamente em uma escuridão quase completa. E a primeira sensação que registra não é visual, mas térmica. O calor denso e úmido que envolve seu corpo como uma camada tangível de ar espesso. E você está deitado em um beliche estreito de metal, em um compartimento apertado nas entranhas do navio. Um espaço que é compartilhado com dezenas de outros homens cujas respirações pesadas e ocasionais tosses criam uma sinfonia baixa e constante de sons humanos. E você pode sentir o colchão fino e áspero sob suas costas, preenchido com palha que já se compactou em grumos irregulares que pressionam contra sua coluna e quadris. E há um lençol de algodão grosseiro sobre você. Mas mesmo essa cobertura mínima parece excessiva no calor que permeia tudo, neste nível inferior do RMS Titanic. E aos poucos você toma consciência do movimento constante e sutil do navio, uma oscilação gentil, mas perpétua que nunca para, o balanço do Oceano Atlântico sob o casco massivo de aço. E esse movimento já se tornou tão familiar após dias no mar, que seu corpo o incorporou como o novo normal, ajustando-se automaticamente aos deslocamentos sem pensamento consciente. E você permanece imóvel por mais alguns instantes, seus olhos abertos, mas vendo quase nada na escuridão pontuada, apenas por uma luz fraca e distante que vem do corredor através de uma porta parcialmente aberta. O ar que você respira é pesado e carregado com múltiplas camadas de odores, ao cheiro penetrante de suor humano acumulado de dezenas de corpos que trabalham em condições de calor extremo e que não têm acesso adequado a banhos, e ao cheiro de óleo e graxa de máquinas, um aroma metálico e oleoso que se infiltra em tudo, e também há traços persistentes de fumaça de carvão que permeia as roupas e a pele e os pulmões de todos que trabalham nas salas de caldeiras. E esses cheiros são tão constantes e onipresentes que sua consciência deles é apenas periférica. Eles são simplesmente o cheiro de estar vivo e trabalhando nas profundezas deste navio transatlântico. E você inspira profundamente, sentindo seus pulmões se expandirem, e há uma leve constrição em seu peito, um aperto que é resultado de dias respirando ar carregado de partículas de carvão. Mas você já se acostumou com essa sensação, ela é apenas mais uma das muitas pequenas aflições físicas que vêm com este trabalho. E você tosse uma vez, uma tosse seca que raspa sua garganta, e então você se move, flexionando primeiro os dedos dos pés dentro de suas botas pesadas, que você não removeu antes de deitar, porque acordar e se preparar para o turno seguinte é mais rápido se você já está parcialmente vestido. Você se ergue lentamente até ficar sentado, seus músculos protestando com o movimento, uma rigidez profunda que é resultado de 4 horas de trabalho físico intenso, seguidas por apenas algumas horas de sono inadequado em um colchão que oferece quase nenhum conforto real. E você pode sentir cada vértebra da sua coluna se ajustando, pequenos estalos e sensações de tensão que percorrem suas costas. E você passa as mãos pelo rosto, sentindo a textura áspera de vários dias de barba crescendo, porque barbear-se requer água limpa e tempo e energia. 3 coisas que estão em falta constante para homens que trabalham nas salas de caldeiras, e sua pele está oleosa ao toque, coberta por uma película de suor e sujeira que nunca é completamente removida mesmo quando você consegue se lavar minimamente. E você esfrega seus olhos com as costas das mãos, vendo estrelas coloridas explodirem atrás de suas pálpebras fechadas. E então você boceja amplamente, sua mandíbula estalando levemente, e você se levanta completamente, ficando de pé ao lado do beliche, sua cabeça quase tocando o teto baixo do compartimento, e você precisa se curvar levemente para evitar bater a cabeça nas vigas de metal que atravessam o espaço. Ao redor de você, outros homens também,
Estão despertando, alguns mais rapidamente que outros, corpos se movendo nas sombras, tosses e gemidos baixos, o som de botas batendo no chão de metal, e há uma qualidade quase ritualística nesse despertar coletivo, todos se preparando para mais um turno de trabalho que será idêntico aos turnos anteriores e aos que virão depois. E você caminha os poucos passos até onde suas roupas de trabalho estão penduradas em um gancho na parede, uma camisa de algodão grosseiro já manchada, permanentemente de suor e carvão, e calças pesadas do mesmo material, e você verifica o estado dessas roupas com as mãos, sentindo o tecido áspero e rígido de sujeira acumulada, e então você veste a camisa sobre a roupa de baixo que usou para dormir, puxando o tecido sobre sua cabeça e ajustando-o ao redor de seu torso, e o tecido gruda levemente à sua pele já úmida de suor, porque mesmo aqui no dormitório, o calor que sobe das salas de caldeiras abaixo torna impossível ficar completamente seco. E então, você ajusta suas calças, verificando que o cinto está seguro. E você pega um lenço grande de algodão e o amarra ao redor do pescoço. Um item que servirá múltiplos propósitos durante o turno, tanto para absorver suor, quanto para cobrir sua boca e nariz quando a fumaça ficar muito intensa. Você sai do compartimento de dormitório e entra no corredor estreito, onde a iluminação é apenas marginalmente melhor. Lâmpadas elétricas fracas penduradas em intervalos ao longo do teto baixo, criando círculos de luz amarelada que deixam muitas sombras entre elas. E o corredor é forrado com tubulações expostas que correm ao longo das paredes e do teto. Tubos de vapor que estão sempre quentes ao toque. E você caminha cuidadosamente, seus passos criando sons metálicos sobre o piso de grade que permite que você veja através dele para os níveis ainda mais baixos do navio. E há outros homens também se movendo pelo corredor, todos indo na mesma direção. Fluxo lento de corpos cansados se dirigindo para seus postos de trabalho. E você segue esse fluxo, subindo uma escada íngreme de metal que leva ao nível onde ficam as salas de refeições da tripulação. E o esforço de subir os degraus faz seu coração bater mais rápido e sua respiração acelerar. E você pode sentir o calor aumentando ainda mais à medida que se aproxima das áreas próximas às caldeiras. A sala de refeições da tripulação é um espaço funcional e sem ornamentação, com mesas longas de madeira e bancos fixados ao chão. E há algumas dezenas de homens já sentados, comendo rapidamente antes de seus turnos. E o ar aqui está carregado com o cheiro de comida que é ao mesmo tempo apetitoso e levemente nauseante. Uma combinação de aveia cozida e pão e café forte e algo que pode ser carne ensopada, embora seja difícil identificar com certeza, e você se junta à fila curta de homens esperando para receber sua porção, e quando chega sua vez, um cozinheiro com um avental manchado coloca uma tigela de aveia grossa na sua frente. E também há uma caneca de café preto e um pedaço de pão duro. E você carrega esses itens para uma mesa e se senta em um espaço vazio no banco. E ao redor de você, há conversas em vozes baixas. Homens discutindo o trabalho que espera, ou compartilhando reclamações sobre dores corporais, ou simplesmente comendo em silêncio. E você pega uma colher de metal que estava sobre a mesa e começa a comer a aveia, que está morna e tem uma consistência espessa e pegajosa. E o sabor é neutro, levemente salgado, nem agradável nem desagradável, apenas combustível. Apenas calorias que seu corpo precisará para executar as horas de trabalho físico intenso que estão por vir. Você come metódica e completamente, cada colherada de aveia sendo mastigada e engolida. E entre as colheradas você morde pedaços do pão, que é duro nas bordas, mas ainda macio o suficiente no centro para ser comestível.
e você bebe o café em pequenos goles, sentindo o líquido amargo e quente descer por sua garganta, e a cafeína começa a fazer efeito quase imediatamente. Um leve aumento no seu estado de alerta, uma clareza marginalmente melhor em seus pensamentos, e você termina a refeição rapidamente. Não porque esteja com pressa particular, mas porque todos ao redor também estão comendo rapidamente. E há um entendimento implícito de que tempo é limitado e que logo será necessário descer para as salas de caldeiras. E quando você termina, você deixa a tigela e a caneca sobre a mesa porque servos da tripulação virão recolhê-las, e você se levanta e caminha em direção à saída, seus movimentos sincronizados com vários outros homens que também terminaram de comer, e juntos vocês formam um grupo que se move pelos corredores em direção às escadas que descem para as profundezas do navio. A descida pelas escadas é longa e gradual, cada lance levando você mais fundo no ventre do Titanic, e o calor aumenta perceptivelmente em cada nível que você passa. E também o barulho, porque agora você pode ouvir o rugido constante das fornalhas e o chiado do vapor e o bater rítmico das máquinas, sons que se combinam em uma cacofonia que nunca para, dia ou noite, enquanto o navio está em movimento, e eventualmente você alcança o nível das salas de caldeiras, e a porta que se abre para essa área é pesada e feita de metal. E quando você a empurra, o calor que emana de dentro atinge você como uma onda física, e você hesita por apenas uma fração de segundo antes de entrar. E então você está dentro, e a porta se fecha atrás de você com um som metálico profundo que é imediatamente engolido pelo barulho ambiente muito maior. A sala de caldeiras é vasta e se estende por uma grande seção do casco do navio, e é dominada pelas próprias caldeiras, estruturas cilíndricas massivas de metal que se elevam do chão até próximo do teto, cada uma equipada com múltiplas fornalhas que precisam ser alimentadas constantemente com carvão para manter a pressão de vapor que move os motores do navio. E entre as caldeiras há espaços de trabalho onde pilhas de carvão estão amontoadas, trazidas de bunkers adjacentes por outros trabalhadores, e há pás de cabo longo apoiadas contra as paredes, ferramentas essenciais para o trabalho de jogar carvão nas fornalhas abertas. E a iluminação aqui é uma combinação estranha de escuridão profunda nas áreas longe das fornalhas e brilho intenso e alaranjado, emanando das portas abertas das fornalhas, onde o carvão queima em temperaturas que excedem 1000 graus, e o contraste entre luz e sombra é tão extremo que seus olhos levam alguns momentos para se ajustar, piscando repetidamente, enquanto tentam acomodar ambas as condições simultaneamente. O calor é quase inacreditável. Uma presença física que pressiona contra sua pele de todas as direções, e você pode sentir o suor começando a se formar imediatamente, pequenas gotas brotando em sua testa e pescoço e costas. E você sabe por experiência que dentro de minutos você estará completamente encharcado, sua camisa grudada ao seu corpo, e o ar que você respira é quente e seco e carregado de partículas. Você pode sentir a textura granulosa na sua garganta e pulmões. E há um gosto de carvão e metal na sua boca que nunca desaparece completamente. E ao redor de você há outros foguistas já trabalhando. Figuras escuras e indistintas, movendo-se entre as pilhas de carvão e as fornalhas. Seus corpos brilhando de suor, suas pás se movendo em um ritmo constante e repetitivo, pegando carvão, girando, jogando nas fornalhas, e então repetindo o processo uma e outra vez. E você se junta a esse trabalho,
pegando uma pá que está apoiada contra a parede próxima, sentindo o peso familiar do metal e da madeira em suas mãos, e você se posiciona em frente a uma pilha de carvão, e você enfia a pá no Monte Negro, sentindo a resistência dos pedaços de carvão que se amontoam, e depois cedem, e você ergue a pá carregada, sentindo o peso puxar seus braços e ombros, e você gira seu corpo e joga o carvão na boca aberta de uma fornalha, vendo os pedaços pretos voarem através do ar e desaparecerem no brilho alaranjado intenso, e então você retorna à pilha de carvão e repete. O trabalho estabelece um ritmo rapidamente, um padrão repetitivo que seu corpo conhece profundamente após dias de fazer exatamente isso, enfiar a pá, erguer, girar, jogar, retornar, e cada ciclo leva, talvez 10 ou 15 segundos. E você executa esse ciclo continuamente, minuto após minuto, e o tempo começa a perder significado distinto, marcado apenas pela queima lenta e gradual em seus músculos e pela acumulação de suor que escorre pelo seu corpo, e você ajusta o lenço ao redor do pescoço, puxando-o para cima para cobrir sua boca e nariz quando a fumaça fica particularmente densa. E mesmo através do tecido, você pode sentir as partículas sendo inaladas, uma sensação áspera e irritante. Mas respirar sem o lenço seria ainda pior, e você continua trabalhando, e ao redor de você o barulho é constante e ensurdecedor. O rugido das chamas nas fornalhas, o chiado do vapor sendo liberado de válvulas de segurança, o som metálico de pás batendo contra o chão de ferro, vozes ocasionais gritando instruções, embora seja quase impossível entender palavras específicas através do barulho. E tudo isso se combina em uma parede de som que envolve você completamente. Seus braços começam a doer, uma queimação profunda nos músculos que vem de erguer repetidamente pás carregadas de carvão, cada pá pesando talvez 10 ou 15 quilos quando cheia, e você está fazendo isso centenas de vezes, milhares de vezes, ao longo de um turno de 4 horas. E seus ombros protestam, uma dor aguda que irradia através das articulações cada vez que você ergue a pá, e suas costas também dói. A parte inferior da coluna vertebral comprimida pelo movimento repetitivo de encurvar e erguer, e você tenta ajustar sua postura, tentando encontrar uma maneira de trabalhar que minimize o desconforto. Mas não há realmente uma maneira confortável de fazer este trabalho. Há apenas maneiras diferentes de distribuir a dor. E então você simplesmente aceita o desconforto como parte inevitável do processo. E continua, pá após pá, ciclo após ciclo. E o suor agora está escorrendo livremente pelo seu corpo, encharcando completamente sua camisa, escorrendo pelo seu rosto e pingando do seu queixo, e você pode sentir o sal do suor queimando seus olhos quando ele escorre pela sua testa, e você pisca repetidamente, tentando clarear sua visão. E ocasionalmente você para por apenas um momento para limpar seu rosto com o lenço. Mas esses momentos de pausa são breves porque há uma expectativa constante de produtividade, uma necessidade de manter as fornalhas alimentadas adequadamente para manter a pressão de vapor nos níveis requeridos. Há um relógio grande, montado na parede em uma extremidade da sala de caldeiras, seu mostrador iluminado por uma lâmpada dedicada, e você olha para ele ocasionalmente, verificando quanto tempo passou, e os números parecem se mover com uma lentidão dolorosa, minutos que parecem se arrastar como horas, e você percebe que apenas 40 minutos se passaram desde que você começou este turno, o que significa que ainda há mais de 3 horas pela frente, e esse conhecimento é ao mesmo tempo desanimador e estranhamente libertador,
Porque se você pensar muito sobre as horas restantes, ficará oprimido. Mas se você simplesmente focar na próxima pá e na pá depois dessa, então o tempo eventualmente passará, pá por pá, momento por momento, e então você para de olhar para o relógio e simplesmente volta ao trabalho, enfiar, erguer, girar, jogar, retornar, e o ritmo continua, e seu corpo encontra uma espécie de estado meditativo, onde a atividade física se torna quase automática, executada sem pensamento consciente. E sua mente pode vagar para outros lugares, enquanto seus músculos continuam executando os movimentos necessários. Você pensa brevemente sobre sua vida antes de embarcar no Titanic, sobre a pequena cidade costeira onde você cresceu, sobre sua família que você deixou para trás, sua mãe e irmãos mais novos, e sobre as razões econômicas que tornaram necessário buscar este trabalho, porque empregos em terra eram escassos e mal pagos, enquanto trabalhar como foguista em um navio transatlântico oferecia salários um pouco melhores, embora com condições extremamente difíceis, e você envia a maior parte do seu salário de volta para casa, guardando apenas o mínimo necessário para suas próprias necessidades básicas. E há uma espécie de orgulho silencioso nisso, em saber que seu trabalho aqui nas profundezas quentes e barulhentas do Titanic está ajudando a sustentar sua família a milhares de quilômetros de distância, mas também há uma melancolia, uma consciência de que este trabalho está lentamente destruindo seu corpo, que cada turno deixa marcas permanentes em seus pulmões e articulações e músculos, e que provavelmente você não poderá continuar fazendo isso por muitos anos antes que seu corpo simplesmente não aguente mais. Mas essas são preocupações para o futuro, e por agora você simplesmente continua trabalhando, porque é o que precisa ser feito. A temperatura na sala de caldeiras flutua, dependendo de quão perto você está das fornalhas em qualquer momento dado. Quando você está diretamente em frente a uma fornalha aberta jogando carvão, o calor é tão intenso que é quase insuportável. Uma sensação de que sua pele está queimando, mesmo que não esteja realmente. E você precisa virar seu rosto de lado, usando apenas visão periférica para mirar o carvão, porque olhar diretamente para o brilho branco alaranjado seria cegante. E então, quando você se afasta para retornar à pilha de carvão, há um alívio momentâneo, embora a temperatura base na sala ainda seja extremamente alta, provavelmente acima de 50 graus Celsius, e você se pergunta brevemente como seria estar em um lugar frio neste momento, imaginar neve ou gelo, ou simplesmente ar fresco e limpo. Mas essas fantasias são quase cruéis em sua impossibilidade, e então você as descarta e volta ao foco no trabalho imediato, na próxima pá de carvão que precisa ser jogada, e no momento depois disso, e no momento depois desse. Há um sistema de sinos que comunica entre a sala de caldeiras e a ponte do navio, sinais que indicam quando aumentar ou diminuir a produção de vapor. E ocasionalmente um sino toca, um som metálico que de alguma forma consegue ser ouvido mesmo através do barulho constante. E quando isso acontece, há uma mudança no ritmo de trabalho, foguistas acelerando ou desacelerando suas pás de acordo com o comando, e você se ajusta junto com os outros, e há algo quase coreografado nisso. Dezenas de homens movendo-se em uma sincronização aproximada, todos respondendo aos mesmos sinais, todos trabalhando para o mesmo propósito de manter este navio massivo movendo-se através do oceano a velocidades que seriam impossíveis sem o trabalho constante e invisível acontecendo aqui nas profundezas. E você é apenas uma pequena parte dessa operação, um elemento substituível em uma máquina muito maior, mas ainda assim há um tipo de dignidade em fazer bem seu trabalho, em contribuir para o
Funcionamento deste empreendimento técnico notável, mesmo que as condições sejam brutais e o reconhecimento seja inexistente. O supervisor da sala de caldeiras aparece ocasionalmente, uma figura de autoridade que circula, verificando que todos estão trabalhando apropriadamente. E quando ele passa por você, você mantém seu ritmo constante, não fazendo contato visual, apenas demonstrando através de suas ações que você está cumprindo suas obrigações. E ele continua sua ronda e desaparece novamente. E há um alívio leve quando ele se vai, porque sua presença adiciona uma camada de tensão, uma consciência aumentada de estar sendo observado e julgado. Mas quando ele está ausente, você pode simplesmente existir no estado de trabalho mecânico e repetitivo, sem preocupação adicional. E então, você continua e os minutos passam lentamente, acumulando em blocos de 10, depois 20, depois 30, e você olha para o relógio novamente e vê que agora 1h30 passou, o que significa que você está aproximadamente no ponto médio do turno. E esse conhecimento traz um pequeno impulso de energia, a consciência de que já completou metade do caminho, e que agora cada pá o aproxima do fim, em vez de apenas afastá-lo do começo. Mas essa energia adicional é breve, porque seu corpo está genuinamente exausto, seus músculos queimando não apenas com esforço, mas com a acumulação de ácido lático, e suas mãos estão desenvolvendo bolhas onde a pá esfrega contra a pele. E você pode sentir essas bolhas formando, pequenas áreas de calor e sensibilidade aumentada nas suas palmas. E você sabe que, eventualmente, elas vão estourar e causar dor mais aguda. Mas, por enquanto, elas são apenas desconfortáveis. Apenas mais uma camada de desconforto físico adicionada a todas as outras. E você ajusta seu grip na pá, tentando distribuir a pressão de maneira diferente, tentando minimizar a irritação. Mas não há realmente uma maneira de segurar uma pá por horas que não cause algum dano à pele, especialmente quando suas mãos estão constantemente úmidas de suor, o que amolece a pele e a torna mais vulnerável à fricção. E então, você simplesmente aceita que isso é mais uma parte inevitável do trabalho e continua. Há um momento quando você sente uma onda de tontura, uma sensação de que o chão está se movendo mais do que o balanço normal do navio, e sua visão escurece levemente nas bordas, e você reconhece isso como um sinal de que está ficando desidratado, que perdeu muito líquido através do suor e não repôs adequadamente, e há barris de água posicionados em intervalos ao longo da sala de caldeiras especificamente para esse propósito, e você deixa sua pá apoiada contra a parede e caminha até o barril mais próximo, seus passos um pouco instáveis. E você pega uma caneca de metal que está pendurada ao lado do barril e a mergulha na água, que está morna e tem um gosto levemente metálico, mas ainda assim é água. E você bebe profundamente, sentindo o líquido descer por sua garganta ressecada. E você bebe uma segunda caneca cheia, e então uma terceira, e gradualmente a tontura diminui e sua visão clareia, e você sabe que precisará beber mais água regularmente ao longo do resto do turno, que manter-se hidratado é essencial para evitar colapso completo. E então você retorna à sua posição e pega sua pá novamente e continua trabalhando. Mas agora com uma consciência aumentada da necessidade de pausas regulares para a água. As horas finais do turno são as mais difíceis, porque a novidade inicial há muito desapareceu, e o fim ainda parece distante, e seu corpo está operando puramente no momentum, músculos continuando a se mover por força de hábito e vontade, mesmo quando cada fibra está gritando para parar, e há uma qualidade de sonho nesse estado,
onde tudo parece levemente irreal. A luz brilhante das fornalhas, o barulho ensurdecedor, o calor opressivo, tudo se fundindo em uma experiência sensorial que é ao mesmo tempo extremamente intensa e estranhamente distante, como se você estivesse observando a si mesmo de fora do seu próprio corpo, vendo suas mãos segurar a pá, vendo seus braços erguer o carvão, vendo seu torso girar para jogar nas fornalhas, mas não sentindo completamente conectado a essas ações. E você pisca repetidamente, tentando clarear sua mente, tentando manter-se presente e focado, porque perder concentração aqui pode ser perigoso, pode resultar em tropeçar ou deixar cair a pá ou acidentalmente tocar uma superfície extremamente quente. E então você força seus pensamentos a permanecerem no momento presente, no peso da pá, na textura do carvão, no calor das chamas. Finalmente, após o que parece uma eternidade, mas que é na realidade exatamente 4 horas, há um sino que marca o fim do turno e há um alívio coletivo palpável. Homens ao redor de você soltando suas pás e se espreguiçando e gemendo, e você faz o mesmo, deixando sua pá cair contra a pilha de carvão com um som metálico, e você rola seus ombros, sentindo as articulações protestarem, e você estica seus braços, e seus músculos tremem levemente com a liberação súbita de tensão, e ao redor de você, outros foguistas estão se afastando de suas posições, alguns caminhando imediatamente em direção à saída, outros pausando para beber mais água ou para simplesmente se sentar por um momento nas bordas de plataformas de metal, e você se junta ao grupo que está se movendo em direção à porta, seus passos lentos e pesados, seu corpo exigindo o descanso que agora está finalmente ao alcance. A jornada de volta para o dormitório é um processo reverso da descida da manhã, subindo escadas que agora parecem muito mais íngremes, seus pés pesados batendo contra os degraus de metal, e você precisa usar o corrimão para ajudar a puxar seu corpo para cima, porque suas pernas estão tremendo de exaustão, e você sobe lentamente, parando ocasionalmente para recuperar o fôlego. E outros homens também estão subindo ao seu redor, todos em estados similares de esgotamento físico completo, e eventualmente você alcança o nível do dormitório e você caminha pelo corredor até seu beliche, e você simplesmente se deixa cair sobre o colchão fino, nem se preocupando em remover suas botas ou sua camisa encharcada de suor, apenas querendo a sensação de não estar de pé, de não estar se movendo, de não estar jogando carvão, e você fecha seus olhos e sente seu corpo começando a relaxar, músculos gradualmente liberando a tensão mantida por horas, e há dores por todo lado, seus ombros, suas costas, suas mãos, suas pernas, tudo dói de maneiras específicas e gerais, mas também a gratidão por estar deitado, por ter completado mais um turno, por ter sobrevivido mais 4 horas no calor infernal das salas de caldeiras. Você sabe que em poucas horas precisará acordar e fazer tudo novamente, que este padrão de trabalho e descanso mínimo continuará dia após dia enquanto o navio atravessa o Atlântico, que não há pausa real. Apenas esses breves intervalos entre turnos, onde você pode tentar recuperar força suficiente para o próximo ciclo. E você pensa brevemente sobre quanto tempo ainda falta para chegar a Nova York, tentando calcular quantos turnos mais terá que completar. Mas os números se embaralham em sua mente cansada, e você desiste do esforço. E em vez disso, você simplesmente deixa seus pensamentos se dissolverem em nada, deixando a exaustão puxá-lo em direção ao sono. E ao redor de você outros homens também estão deitados em seus beliches, alguns já roncando pesadamente, outros ainda se movendo inquietamente tentando encontrar posições confortáveis em colchões que não oferecem conforto real.
e o ar no dormitório está quente e úmido e carregado com os odores combinados de dezenas de corpos sujos, mas você mal nota porque já está deslizando em direção à inconsciência, e sua respiração gradualmente se aprofunda e desacelera, e seus músculos relaxam completamente pela primeira vez em horas, e você está quase dormindo agora, quase completamente desconectado do desconforto físico que permeia cada parte do seu corpo, e então você está dormindo, profundamente, mas inquietamente, seu corpo aproveitando cada minuto de descanso que pode obter antes que o ciclo comece novamente, e o navio continua sua jornada através do oceano escuro, movido pelo vapor gerado por carvão, jogado nas fornalhas por mãos como as suas, homens invisíveis nas profundezas, fazendo trabalho que ninguém acima jamais vê ou agradece, mas sem o qual este navio magnífico não poderia se mover. E você dorme e descansa o quanto pode, sabendo que em breve, muito em breve, o ciclo recomeçará.